Olá, meu nome é Letícia de Lira Nobre e venho através desse vídeo realizar a apresentação do meu TCC com o tema de Autismo na Educação Infantil. Bom, esse tema ainda é um tema bem dinâmico e quando nós falamos de educação especial, ainda existe um certo preconceito diante de uma sociedade, diante de visões até mesmo de docentes, de escolas, de gestores. Então, quando falamos e mencionamos educação especial, é imprescindível que tenhamos em mente que a educação especial ela é um direito para todos, né? E o aluno especial ele tem um direito tanto quanto qualquer outro aluno de estar inserido em uma sala de aula, de aprender, de desenvolver, né? Então, para isso precisamos de profissionais capacitados e que estejam dispostos a realizar esse trabalho, não de forma exclusiva, mas de forma inclusiva. Então, a proposta desse documento é apresentar e identificar aí pontos de melhorias, de propostas pedagógicas, didáticas para a criança estar inserida dentro da sala de aula regular e aprender de forma dinâmica e de acordo com as outras crianças, no coletivo mesmo, sem nenhum tipo de preferência, mas de forma coletiva. O objetivo geral desse trabalho é verificar, através de revisões bibliográficas, como o professor pode inserir o aluno portador do transtorno do espectro autista nas atividades sociais na educação infantil de forma dinâmica e coerente ao comportamento da criança, respeitando suas limitações. Sempre respeitando o espaço da criança, o tempo, né, e sua forma de aprender. Bom, nesse documento eu usei muitos teóricos que fizeram pesquisas, que se embasaram aí nas crianças especiais, né? Aqui especialmente o autista, para elaborar os estudos, para elaborar aí suas pesquisas. Então nós vamos ver no decorrer da pesquisa Kenner, Asperger, Pisonti, né? Temos também aí Krebs, Cole e Manton, que esses são os principais autores que se destacam por abordar com maior subjetividade o assunto principal, que é a relação da criança especial na escola. Bom, vamos dizer que Paul Enger, né, aí de acordo com a sua pesquisa, ele define a palavra autismo como a fuga da realidade. Ou seja, Enger ele vai deixar claro que o autista ele pertence a um mundo único. Ele tem a sua memorização, ele tem a sua especificidade, porém ele tem uma forma única de elaborar, de desenvolver sua fala, sua comunicação, a sua expressão de desejos, ou seja, ele aprende, mas de forma única. Ele tem o seu jeito de aprender, ele tem a sua forma de desenvolver, ele tem a sua forma de se comunicar. Não que isso seja certo ou errado, mas é o seu modo de agir, é o seu modo de se expressar. Ou seja, o mundo dele realmente é uma realidade totalmente diferente de outras. Bom, Kenner ele vai deixar aí bem claro que quando ele realizou uma pesquisa, e ele conseguiu identificar através da sua pesquisa características da criança autista. Não basta apenas definir o autismo, mas sim as suas características. Quais são os seus pontos principais? Quais são suas limitações? O que a criança gosta? Qual forma de relacionar-se com essa criança? Então, Kenner, através de sua pesquisa, ele conseguiu identificar as dificuldades da criança e ele identificou como a principal dificuldade a interação, né? Ele realizou ali uma proposta com 11 crianças e ele realizou ali uma brincadeira, estimulou através com brinquedos, com jogos, e ele notou a dificuldade do autista nas relações. A dificuldade do autista em falar, em comunicar-se. Então ele notou ali a criança mais isolada, queria ficar mais no cantinho, brincava com repetições, eram movimentos constantes. Então, através disso, pôde-se identificar quais seriam as características da criança autista. Enquanto Asperger, né, que ele é outro austriaco, assim como Kenner, e ele vai definir aí o Asperger, como o nome já diz, né, como uma criança que ela apresenta as mesmas semelhanças com o autista, porém, a criança não apresenta dificuldade na fala, ela não apresenta dificuldade na sua aprendizagem,
e ela consegue aprender até um pouco além. Ela tem um avanço, ele tem um progresso na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento. Então, ele define aí o Asperger como um tipo de autismo, porém com uma elevação maior na inteligência e na capacidade de se comunicar, de se expressar e de desenvolver mesmo ali as atividades propostas. Então, o Asperger, ele apresenta algumas características semelhantes com o autismo, porém sendo um pouquinho além, mais elevado a sua progressão. Bom, não basta apenas falar palavras bonitas, não basta apenas dizer que o autista tem um direito, que ela pode aprender, que ele vai desenvolver, mas ele precisa estar assegurado. E o que garante, né, esse direito à criança, nós vamos ver aí na Constituição de 1988, que é na Lei de Diretrizes e Bases, que vai dizer e vai garantir que é dever do Estado e da família promover a educação para essa criança, ou seja, a criança passa a ter direito a uma educação, ao ensino, né? Ela pode aprender, ela não precisa se limitar ao seu diagnóstico, mas ela pode desenvolver, assim como qualquer outra criança, né? O ECA também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também estabelece a lei que vai determinar ali o dever da criança e a obrigação do Estado e da família de assegurar essa criança e a sua frequência na escola. Então, com a cobertura da justiça, que assegura esses deveres e direitos das crianças especiais, fica claro que a inclusão faz parte do ambiente educacional, onde será trabalhado o desenvolvimento e autonomia dela, que enfrentará grandes desafios futuros diante da sociedade. Sendo assim, esse primeiro contato com o mundo é imprescindível, né, para a sua formação. Ou seja, não basta a criança somente ter os seus direitos assegurados, mas ela precisa frequentar uma escola, e a educação infantil eu diria que seria uma parte principal para essa criança, porque é ali onde ela vai ter o seu primeiro contato com uma sociedade, além da sua realidade familiar, e é ali que ela vai aprender a lidar com as diferenças, é ali que as crianças, as demais crianças, irão entender o que é uma certo tipo de característica, o que é uma deficiência, o quanto é importante essa criança aprender, desenvolver. Então, a empatia, digamos assim, que é o principal foco desses direitos, que é garantir que tanto a criança especial quanto as outras crianças da sala, da turma, também se conscientizem da importância do respeitar, do brincar, de interagir, de incluir essa criança numa sala, na turma, na sala de aula e entender quais são as diferenças, por que existem as diferenças, né? E entender que isso vai para o longo da vida, não se limita apenas ali, mas para uma vida inteira. Então, digamos assim que o objetivo da educação especial é promover uma sociedade melhor, uma sociedade onde esteja livre de preconceitos, de discriminação, e essas crianças possam se conscientizar ali ainda muito pequenos, que eles vão levar para uma vida inteira adulta o que eles aprenderam na sua primeira infância. É necessário que o profissional tenha, além de sua formação pedagógica, competência para desenvolver seu trabalho socioemocional, afetivo, cognitivo, pois esse contato é essencial e favorável no processo de desenvolvimento, principalmente interativo do autista. E a educação infantil é o primeiro acesso do aluno com o mundo fora de seu ciclo familiar. Ou seja, o professor precisa ter essa didática. O professor precisa se conscientizar que ele precisa criar um vínculo com essa criança. Ele precisa propor para esse aluno e promover para essa criança momentos únicos. E fazer com que a criança compreenda que aquele é o local que ela está indo aprender, é um local que ele vai brincar, que ela vai interagir com os seus colegas. Então, é necessário que o professor tenha esse potencial de promover a criança, de promover a esse aluno momentos de reflexão, momentos didáticos, pedagógicos, momentos de interação, momentos onde ele possa
sentir vontade de ir para a escola e não sentir medo, mas vontade de ir, de aprender, onde ele goste de estar com seus amigos, onde ele goste de interagir, seja no parque, seja no momento da história, no momento da música. Ele precisa gostar, ele precisa sentir-se atraído pelo ambiente escolar. Bom, após o contexto apresentado até aqui, é indispensável que o professor se aprofunde no assunto com base nas diretrizes e busque o conhecimento voltado à dinâmica da criança portadora do espectro, buscando identificar suas preferências e restrições. Ou seja, o aluno autista, ele tem suas preferências, ele tem um personagem que ele gosta, ele tem uma música, digamos assim que o lúdico é o fator principal no desenvolvimento da criança autista. Ou seja, o professor precisa estimular, precisa mostrar no visual, precisa mostrar para ele que ali é o momento que ele está interagindo, que é o momento que ele vai cantar, o momento que ele vai ouvir história através do visual, de placas, de fotos, talvez, de cartazes, onde a criança possa compreender essa importância desse momento e de cada hora da sua rotina. E, por fim, podemos dar continuidade ao que foi dito, que é o estímulo das preferências da criança. Se a criança for mais ativa e ela gostar de brincadeiras, estimule a brincadeira, perceba ali através dessa brincadeira o que pode ser feito e aproveitado, como que essa brincadeira pode ser adaptada para o pedagógico, como que através dessa brincadeira o professor pode desenvolver não somente com a criança, mas com a turma no coletivo, a sua aprendizagem, né? A sua fase ali educacional possa ser desenvolvida mesmo, que não seja apenas uma brincadeira, e sim um momento de aprendizagem. A inclusão está diretamente relacionada com o processo de ensino-aprendizagem. Não basta só incluir. A escola deve ofertar um ensino de qualidade. Para isso, o professor deve desenvolver metodologias diversificadas e flexíveis. Por fim, mas não menos importante, quanto ao educador, privilegia os vínculos afetivos entre a criança autista e seus colegas, o convívio fica muito melhor. Então é o que eu havia dito, que o importante é o professor inserir o aluno, é o professor envolver o aluno nas suas propostas, não de forma exclusiva, mas inclusiva. É esse aluno fazer parte de uma sala de aula, é esse aluno fazer pertencer ali a um grupo escolar, mas de forma onde ele está sendo incluído e não exclusivamente um tratamento único, porque isso não estaria ajudando o aluno e sim prejudicando, né? Ele estaria sendo tratado com diferença. E a intenção é tratar todos iguais, promover a educação igualitária, promover uma educação onde ele possa compreender os seus direitos, partindo já da escola, ele compreender que ele é igual a qualquer outra criança e que ele se tornará um adulto igual todos. E ele pode sim ter seus direitos, que ele pode buscar ali a sua forma de aprender, que ele pode crescer e ter uma profissão como qualquer outra pessoa. Então, despertar nele esse pensamento crítico, dele saber que ele é capaz e que ele pode fazer. Bom, concluindo aí, né, com o término desse trabalho e tudo que foi dito até aqui, faça necessário uma reflexão quanto às propostas pedagógicas, assim como também é preciso medidas de flexibilização e dinamização que favoreçam o entendimento e necessidades educacionais apresentadas pelo aluno, sejam elas quais forem. E também pode notar também que, apesar das escolas não estarem totalmente adaptadas, os professores eles buscam aprender, eles fazem o melhor, eles pesquisam através de vídeos de internet, eles podem pesquisar formas de como lidar com essa criança, buscar ajuda, pedir ajuda à sua coordenação, né, a equipe gestora, a coordenadora, buscar ali formas de compreender o que pode melhorar, como que pode ser ajustado ali o desenvolvimento dessa criança, né, para promover ali um aprendizado melhor. E também, ainda nos casos onde ocorre regressão das características pedagógicas, o trabalho mantém intenso e focado, trazendo posteriormente um resultado notadamente positivo, que é aquilo que eu disse. A criança ele vai aprender ali quando ele ainda é pequeno, mas posteriormente, por uma vida inteira, ele vai levar tudo o que ele aprendeu. Então, ele vai saber que ele pode, que ele consegue, assim como qualquer outra pessoa. E concluímos que, apesar das poucas experiências comprovadas,
A bibliografia sobre o tema auxilia sobremaneira aos professores na condução do processo de inclusão dos alunos com autismo no universo pedagógico determinado. Bom, para finalizar, trouxe aqui as referências que foram citadas nesse trabalho, além das que já foram mencionadas no texto, e foram as referências que eu usei, que eu busquei apoio para poder trazer aqui, para falar um pouquinho aqui nesse vídeo. E concluindo que essa pesquisa ela tem uma grande relevância para a área pedagógica a partir do momento que o professor ele compreende que ele pode buscar formas, ele não precisa ser um especialista no assunto, mas ele é capaz, ele pode, assim como a criança, ela também está sendo desafiada, não é somente o professor que está passando por um processo de desafio, mas a criança também, assim como a escola também. Então existem meios, e quando um trabalho ele é coletivo, o objetivo desejado ele é alcançado sem sombra de dúvidas. Então é necessário que o professor busque formas, se atualize, não deixe a criança segregada na escola, mas sim incluída, que ela se sinta incluída na turma, que ela se sinta incluída na sociedade. E, cientificamente dizendo, é possível compreender que uma criança, mesmo que apresente dificuldade na sua aprendizagem, ela é capaz, assim como as outras, de aprender, de desenvolver, de ser inserida, de aprender como as demais, porém da sua maneira, mas não impossível. Ela vai aprender, ela vai conseguir alcançar todos os seus objetivos a partir do momento que ela recebeu os estímulos necessários. Desde já eu quero agradecer minha participação, agradecer a todos vocês que estão me vendo agora nesse momento e dizer que fui grata por cada momento e por cada um que contribuiu para que eu chegasse até aqui. Muito obrigado e agora meu sentimento é de gratidão por todos vocês. Desde já, tchau, tchau e fiquem com Deus.